O morador lá de Nova Almeida, que é um cara politizado, ele me perguntou hoje no vídeo anterior, quando eu estava falando sobre a questão do Brasil, sobre a política na Serra. Para você falar de política na Serra, você precisa falar de Vidigal. Porque há mais de 30 anos, quando eu cheguei na Serra, Vidigal estava aqui. Vidigal estava aqui. Vidigal tentou se eleger várias vezes. Ele é médico. Ele é psiquiatra. E naquele tempo, a Serra ela ficou órfã do poder com a morte de José Maria Felrosa, o mesmo que deu origem ao nome de Felrosa, chamado José Maria Cabeça Fria. Ele foi assassinado pelo vice dele. Na ganância pelo poder, o próprio vice o matou para assumir a liderança. Isso acontece na política. Aconteceu isso na Serra também. No Brasil tem impeachment. Quando o vice fica ganancioso, ele trai o que está no poder. Aqui, a coisa foi mais além, foi para o radicalismo. Foi para o radicalismo. Foi para as vias de fato. O ódio foi tão grande contra Zé Maria Cabeça Fria que o vice mandou matar. Só que daquele movimento social surgiram várias comunidades no tempo de Zé Maria. Surgiu, eu era novato aqui, surgiu Marajá, que hoje é Planalto Serrano, surgiu Cidade Continental, surgiu a própria comunidade de Felrosa, que leva o nome dele, surgiu Vila Nova de Colares, que era uma invasão colada em Felrosa, que eu fui pastor em 98 lá. Fui pastor 2 vezes em Felrosa. E eu tinha uma congregação também em Vila Nova de Colares, quando ainda era terra de chão. E surgiu várias conjuntos, porque Zé Maria era aquele tipo de político que ele era populista e ele dizia: a Caixa Econômica ela não entrega o conjunto, vai lá, entra na casa e mora na casa, porque naquela época as empresas de casa faziam casas, faziam um pequeno embrião com um banheiro. O mais pobre comprava um embrião com um banheiro e ia aumentando, e o outro comprava uma casa maiorzinha com 2 quartos e um banheiro. Só que muitas vezes a empresa da Caixa Econômica Federal não entregava, fazia aqueles conjuntos de casa gigantescos e o povo ficava sem casa para morar. E aí Zé Maria dizia: vai lá e toma posse da casa, depois a gente se vira. Mas aí o vice vem
e tira a vida de Zé Maria. Foi uma tragédia na Serra. E surge quem? Vem Mota, vem outros, e aí aparece Vidigal, que era médico. E no início o Vidigal começa fazendo um trabalho ali em Vila Nova de Colalho com as pessoas carentes, dando consultas, remédio e tal. Então todo mundo dizia, Vidigal é o cara. E também Vidigal era conhecido como o caçador de marajás. Porque ele veio tirando emprego de coronel, emprego disso, falaram que botaram fogo no carro de Vidigal, e aí por aí foi. Então Vidigal é um candidato de partido de esquerda, do PDT, cujo presidente era Leonel Brizola, que já morreu, e na época foi candidato a presidente da República, e Vidigal, depois de sucessivas eleições aqui na Serra, ele ganhou como candidato ele ganhou como prefeito da Serra e foi prefeito em 2 mandatos. E fez um excelente mandato na época, para a época. E com o tempo, as pessoas que ajudaram Vidigal diziam, Vidigal não é o mesmo. Vidigal mudou. Vidigal não conversa mais com a gente. O poder subiu a cabeça de Vidigal. Vidigal não era mais a mesma pessoa. Mas ele tinha um fiel escudeiro. Quem era? Era o Aldir Fabacelo, o atual prefeito. Então ele sobe no palanque e diz, esse é meu candidato. E não teve para ninguém. Aldir ganhou com quase 100% dos votos. Ninguém conseguiu derrubar Aldir. Porque o Vidigal, Aldifa que nunca tinha sido nem líder comunitário. Mas o Vidigal falou, ele era o presidente do PDT e o Aldifa era o vice. E Aldifa cumpriu um mandato. Vidigal foi para Brasília trabalhar no governo Lula com a juventude. Porque Vidigal era fã de Lula. Porque muitas vezes nos comícios que ele fazia, em todos os bairros, eu morava em Mata da Serra, Porto Canoa, e quando ele ia, ele dizia, se havia um homem no Brasil que deveria governar, tanto ele como Magno Malta dizia, era Lula, era Luiz Inácio Lula da Silva. Então ele indicando ao Aldifa que ele não podia mais se reeleger, porque cumpriu 2 mandatos, Aldifa entra, fica 4 anos, ele vai para Brasília. E Aldifa teria que se reeleger mais 4 anos. Mas Vidigal volta e vai para a convenção do partido. E todo mundo diz, não, é Vidigal de novo. E aí Aldifa fica ressentido e começa a briga. Briga, que eu digo, gente, não é briga, não. É a briga ideológica, a briga partidária. E aí o Vidigal vai a prefeito e depois Aldifa vai a deputado, e aí, mas ele não esquece que ele diz que a Serra, eu tinha direito de me reeleger. Eu tinha direito de me reeleger. E Vidigal não deixou. E aí começa a briga. Vidigal, Aldifa,
E a Serra polarizou em dois candidatos, Aldifa Vidigal. Aldifa Vidigal, Aldifa Vidigal. Quando era uma vez era Vidigal, outra vez era Aldifa. Quando Vidigal era deputado, Aldifa era prefeito. Quando Vidigal era prefeito, Aldifa era deputado. E assim foi. Até nessa última eleição, quando a Aldifa, em meio à campanha, Vidigal estava com 50% e a Aldifa estava com 22%, 23% das intenções do voto. Mas a Aldifa contraiu uma doença. Foi internado, uma infecção. E ficou muito ruim. Então, quando ele recobrou o fôlego, e Vidigal dizia, eu não posso ir para disputa com uma pessoa que está passando mal. E aí, a vice de Aldifa, Márcia Lama, fazia campanha e do outro lado tínhamos Vidigal e Vandinho Leite. Nós tínhamos um outro candidato, que era Gideão Svisson, que foi vereador e também pleiteava uma candidatura. Eu esqueci de falar de um candidato que depois foi deputado estadual, que ele ali morava em Rio Rosa. O nome dele era Edson Vargas. Ele também participou de uma eleição, mas não pôde ganhar de nenhum desses fortes. Mas depois ganhou como deputado. Então, nesse bate-rebate, na última eleição, a Aldifa doente, de 23%, começou a andar de cadeira de roda e falar para o povo, estou vivo, não morri. E fez campanha de cadeira de roda. E aí o povo, sensibilizado com a situação, foi quase igual a facada do Bolsonaro. A mesma coisa. E aí o povo o elege prefeito da Serra. Foi diferença de 3.000 votos. Ele ganhou de Vidigal. E ele está terminando o mandato. Não pode se reeleger, porque já está terminando 8 anos de mandato. Ele não pode ir para a reeleição. Então, provavelmente, ele vai tentar indicar alguém. E Vidigal, que é deputado federal hoje, vai tentar vir. E por aí vai. Mas o Farney, né? Farney Gama Banho, ali no meu computador, ele perguntou, e a Serra? Eu disse, a Serra tem que mudar. Chega. Gente, política não se pode se perpetuar no poder. Um mandato ou 2 é o suficiente. Para que o candidato ele forme os seus aliados e deixe a cidade, deixe o município crescer. Mas eles ficam nessa briga e o povo fica no meio. A Serra, ela existe guetos, muquifos, lugares onde não há saneamento básico. Então, quando isso está acontecendo, deve-se alternar o poder. E aí nós temos alguém
que está na frente, que está sempre almejou isso, que chama Gideão Swisser. Ele é advogado, foi vereador, foi candidato a deputado e foi presidente da Câmara dos Deputados, dos Vereadores da Serra. E aí vem Vandinho, que eu conheço há 20 anos. Para mim nunca fez nada. Aliás, ninguém nunca fez nada por mim. Então eu posso falar. Mas há quase 20 anos atrás, quando ele se elegeu vereador, eu falei, Vandinho, o dia que você se eleger vereador, lembra dos pobres. Ele disse para mim, mas é difícil, a gente não pode cuidar muito de pobre, né? Dos pobres. Nós não vamos conseguir acabar com a pobreza do mundo. Eu disse, pois é, mas vocês fazem tantas obras faraônicas, por que vocês não conseguem lembrar dos pobres? E nesses 20 anos a pobreza continua. E agora, recentemente, ele aparece com um negócio de conta de luz. Que vai abaixar a conta de luz do pessoal, com não sei o quê, papapá. Agora. Aí vem um outro, chamado Xambim. Esse eu conheço pessoalmente. Um camarada sem palavra. Camarada que me chamou uma vez para compor uma chapa com ele, numa reunião de 30 pessoas. Todo mundo disse, ó, nós queremos ele aqui. 30. E lá fora ele disse, não. Eu não quero. As pessoas queriam, mas ele não queria. É um menino novo que está rico. Está rico. É deputado hoje, mas está rico. Não serve para governar a Serra. Não serve. E existem outros candidatos aí. Tem esse cabo que anda ligando viatura para tudo quanto é lado aí. Eu acho errado, já até falei com ele uma vez. Como é que o senhor fica pegando um monte de viatura, indo para a rua e ligando viatura para fazer campanha? Isso é aparato público, o senhor é vereador, o senhor não pode ficar pegando viatura mais não. Faz projeto. E que eu saiba, são esses. Mas para mim, a pessoa melhor, para mim, a pessoa que está mais indicada e que tem tentado fazer um governo para o povo, seria o Gideão. Estou ganhando nada para falar isso. E o Farney, você me perguntou. Agora, se ele vai ser, não sei, porque eleição, ela é uma caixa de surpresa. Muitas vezes a pessoa lança uma campanha para prefeito e na última hora ele vem como vereador. Às vezes ele lança uma campanha para presidente, na última hora ele vem como deputado. Lembra do Enéas? Enéas fazia isso. Você é presidente da República. E quando chegava na hora, ele era do Prona, e gritava, meu nome é Enéas. Né? E na última hora, ele tinha 2% das intenções dos votos, ou 3%, dava 3 milhões de votos. Ele mudava para deputado, e como deputado, ele tinha a maior votação, com 2 milhões, 1 milhão de votos, 1 milhão e tanto,
para a época, né? Era muito. E aí ele não fazia coligação com partido nenhum, e levava todo o partido dele. Então ele levava 10, 15 candidatos a deputado com ele, só pelo Prona. Ele tinha 1 milhão, então ele levava de 15 mil votos, de 20 mil votos, de 10 mil votos, até candidato com 300 votos. Porque ele fazia uma eleição pelo o número. Eu não lembro o número dele. Todo mundo só votava no número dele. E o número dele elegia todos os candidatos. E ele tinha um segundo para falar, ele falava, meu nome é Enéas. Porque ele justamente não fazia coligação para ter tempo de televisão. É isso aí, Fábio. Estou debatendo agora a questão da política na Serra. Citei o seu nome aqui, porque uma coisa é o que está acontecendo no Brasil, de quase 220 milhões de brasileiros. Uma coisa que está acontecendo no município que nós moramos, que tem 500 mil de pessoas. E que 50% estão abaixo da linha de pobreza. E até os próprios bairros litoral ainda estão enfrentando suas dificuldades. Uma das coisas, gente, que eu identifico, por exemplo, é a responsabilidade ambiental dos grandes condomínios. Quando se faz um condomínio, por exemplo, se faz um condomínio em Castelândia, se coloca lá 10 mil apartamentos. Só que entre aqueles apartamentos, aqueles 10 mil apartamentos, todos têm rede de esgoto. E para onde é que vai o esgoto? Então existe um impacto ambiental muito grande. E muitos empresários, o que eles fazem? Eles compram 50 apartamentos e que fica vazio lá. Ele faz investimento. Porque hoje eles investem em imóvel e investem na bolsa de valor. E não gera mais emprego para ninguém. Eles estão vivendo de papel, de moeda. E a cada dia o emprego vai se esvaindo mais. Não é emprego porque o empresário descobriu que se ele aplicar em imóvel, em apartamento, e se ele aplicar em papéis, nas ações, ele não precisa trabalhar mais. Ele vai ganhar dinheiro, viver de renda, de lucro. É o que nós chamamos de capitalismo. E aí não existe mais a questão do trabalho. Não existe mais o trabalho. A não ser se seja agronegócio, ou seja, mineração, que vai extrair ouro, vai investir com ouro, vai investir em minerais, nessas coisas. Então, quando eu vou voltando a falar a questão da segregação dos condomínios, por quê? Por que eu digo segregação dos condomínios? Antigamente era segregação racial, hoje é segregação dos condomínios. Quem tem dinheiro mora num grande condomínio, como existe aqui na S010. Quem não tem dinheiro vai morar numa invasão, ou vai morar num bairro periférico. E se ele não tem mais trabalho, se ele não tem condição mais
de pagar um aluguel, ele vai morar debaixo de uma barraca. Só que o município não faz nada. O município perdeu a sensibilidade com relação aos pobres. Eu fiz política social, gente. O plano plurianual, ele é para ajudar as ONGs. Só que Bolsonaro tirou todas as ajudas das ONGs porque ele queria prejudicar o PT. Só que muitas ONGs que trabalham com asilo de velho, muita ONG que trabalha com orfanato para criança, casa de recuperação, precisava do dinheiro. E aí houve um enxugamento do dinheiro que iria para as ONGs. Então, plano plurianual, eu acho que nem existe mais. Existe outra coisa chamada orçamento participativo. De quando em quando a FAME faz uma reunião e os líderes comunitários vão até lá pedir obras, dinheiro para as obras. 5% do que a prefeitura arrecada no ano vai para as obras dos bairros. Eu fui delegado do orçamento participativo por Barcelona. Eu pedi na época 2 obras. Ontem eu mostrei uma obra que está abandonada há 10 anos. A Caixa Econômica financiou. A Caixa Econômica financiou o Centro de Tratamento de Animal Silvestre lá na APA de Barcelona, a terceira do Brasil. Só existe 3, uma está dentro de Barcelona. Precisa ir lá ver se tem animal silvestre lá, porque não tinha. Lá tinha soldado morando lá dentro, polícia morando. Não tinha animais. Porque quando se achasse uma cobra, um gambá, um animal ferido, levava-se para lá, teria que ter as grades ali para tratar deles, cuidar deles e soltar eles de novo na floresta. Isso ficou abandonado 5 anos. Veio 5 milhões. Eu fui lá e filmei e denunciei. E aí deram um jeito de fazer. Dinheiro público que veio. Eu filmei. Eu andei já esse município filmando e mostrando. Obra inacabada. Eu filmei a escola que ficou 5 anos para ser construída, sendo que já teve 2 ordens de construção, uma com Vidigal e uma com Aldifa, e não saía a obra. Eu falei que tinha virado uma casa mal assombrada. A comunidade de Barcelona tinha o Juraci Machado, 1.300 pessoas, e tinha a outra escola, que Cizenando Pichincha, tinha mais 1.500 pessoas. 2.800 pessoas. Precisava de todas as 2 ensino médio, fundamental, porque era do governo. Precisava de uma da prefeitura empacou, porque o dinheiro foi desviado para outro lugar. E assim eu venho acompanhando há mais de 30 anos, mas tem apenas 10 anos que eu falo de política, que eu participo, porque quando eu entrei na comunidade, eu comecei a participar do movimento popular. Mas a FAME, ela não interfere na questão
das comunidades. E aí vem os postos de saúde. E o plano plurianual era o dinheiro federal para ajudar os prefeitos, mas não tem mais. Eu não escuto falar. O orçamento participativo é da prefeitura para as comunidades. São mais de 200 comunidades. São cerca de 200 comunidades. Algumas têm centro comunitário, outras numa casinha alugada. Como foi em Novo Porto Canoa, em Novo Porto Canoa, eu acho que até hoje. Então, gente, precisa-se quebrar esse monopólio na serra, e alguém que assume a serra, que assumir a serra, ele tem que criar um projeto social muito grande, porque eu ando por esse município e já filmei, e já mostrei, e vi muita gente desesperada. E quando isso acontece, aumenta a violência. Aumenta a violência. Ontem eu fui em Barcelona, um homem morreu dentro de casa. Ele estava doente, motorista de caminhão. Caiu morto. Agora eu fui no supermercado, um homem aqui tentou se matar. Pela primeira vez, a segunda vez que eu escuto isso. Tentou se enforcar. Tiraram ele. Quando ele saiu dali, largou a corda da forca e pegou a faca e se furou com a faca. Eu perguntei à pessoa, conseguiram salvar ele? Ele disse, olha, foi para o hospital. Deve estar entre a vida e a morte. Sabe por quê, gente? Tem policiais que estão se matando. Eu ajudei um policial uma vez. Eu trabalhava em um hotel. E um policial me procurou. Ele era aposentado. Mas ele pegou um empréstimo muito alto no Instituto Jerônimo Monteiro. E ali, todo mês, quando ele recebeu o pagamento dele, ele era sargento aposentado. Ele recebia R$500, porque ele não tinha dinheiro para receber. Porque ele fez o empréstimo. Ele precisava pagar a conta. E aí, eu conversei com o dono do hotel, falei, ó, ele é policial aposentado, meu amigo, é sargento, e eu queria que o senhor colocasse ele aqui como segurança, alguma coisa assim. E ele entrou. Trabalhou quase 2 anos como responsável pela segurança do hotel. E aí ele passou a ganhar R$1.500. Ele era policial aposentado. E aí ele equilibrou novamente a vida dele. Mas se, num caso desse, um policial, ele não tem apoio do governo, ele não tem apoio da prefeitura, ele não tem apoio da própria associação que ele faz parte, ele pega um revólver e se mata. A arma já está na mão dele, gente. É só questão do momento. Porque se a pessoa não tiver fé em Deus, ele não suporta. Então, eu sempre falo isso aqui, mas sempre eu reitero e falo, gente, não faça isso, nunca.
Eu vim de um tratamento de câncer, 5 anos. Fiquei muitas vezes deitado em cima de uma cama. Fiquei muitas vezes tratando de infecção. Mas graças a Deus eu estou de pé. Então, o Estado ele tem o dever de cobrar os impostos, mas ele tem o dever também de gerar o emprego. Ele tem o dever de produzir o que nós chamamos de mais-valia, fazer com que o trabalhador ele receba pelo tempo que ele trabalha. Se ele dobra no emprego, ele precisa receber, não é pagar da hora para ele, hora vaga. Tem que dar para ele o valor, inclusive na aposentadoria, mas eles estão tirando tudo. Esse governo está tirando o que o trabalhador conquistou em 40, 50, 60 anos. E aí vai gerando uma crise muito grande no Brasil. É preciso que haja uma mudança. E essas mudanças só acontecem, a revolução, gente, se chama uma mudança radical, urgente em determinadas situações. Não significa resolver, no latim, resolver logo, revolução. Não significa pegar em arma, briga, nada disso. Significa mudar a sua mente, a sua cabeça, a sua ideia. A Serra precisa mudar. Chega. Já estamos em 30 anos em um tipo de governo só. Precisa renovar para que a gente possa avançar. Deus te abençoe, Fane. Deus abençoe Nova Almeida, Jacaraípe, não sei onde você mora. Acho que é Nova Almeida. E abençoe toda a região da grande Nova Almeida, Jacaraípe. E que todos possam ficar na paz.